Graça e paz daquele que vive para todos sempre. Nós estamos falando da terra restaurada, os 6 dias. Nós já viemos falando dos dias, né? Estamos no 6º, falamos do gado, falamos do homem, façamos, né? Do homem espírito, alma e corpo, o corpo, alma e espírito. E hoje nós vamos continuar nesse raciocínio, né? De espírito, alma e corpo, o corpo, alma e espírito. Não tem problema falar assim, se nós estamos falando do homem perfeito, o homem que Deus fez a sua imagem e semelhança, porque o corpo perfeito, a alma perfeita, espírito perfeito. Então o homem que é tripartido, ele é perfeito em si. Agora, se nós formos falar do homem depois da queda, nós vamos falar de corpo, alma e espírito caídos. Agora, se nós formos falar do homem restaurado em Cristo, então nós temos que falar como Paulo: espírito, alma e corpo. Veja, eu quero falar hoje, né, nesse raciocínio de espírito, alma e corpo, certo? Não que seja errado falar corpo, alma e espírito dentro do contexto do homem perfeito, do homem de Gênesis 1:26 e de Gênesis 2:7. Veja, nós estamos falando da tricotomia, espírito, alma e corpo. Nós falamos e cremos que o homem, ele é tripartido, ele é espírito, alma e corpo, é um homem. E o que é o homem? O homem é espírito, alma e corpo, certo? Então, dentro desse sentido, eu vou começar aqui falando, né, do espírito, mas eu poderia começar falando do corpo, porque se nós formos ver Gênesis 1:26 e Gênesis 2:7, Deus está falando primeiro do corpo, né? Formou o Senhor o homem do pó da terra, ou seja, Deus está falando do corpo, né? Façamos o homem. Então, quando a gente liga esse façamos com Gênesis 2:7, nós vamos ver que Deus fez primeiro o corpo, depois soprou o espírito e o homem se tornou, foi feito uma alma vivente. Então, se a gente for pensar na regra de Gênesis 2:7, é corpo, espírito e alma, certo? Mas nós sabemos, né, que o homem cometeu pecado e esse corpo, o corpo passou a ser a sede, né, da carne, a sede do mal. Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 7, do 17 em diante, falando que na nossa carne não habita bem algum, né? Nós sabemos que a alma, ela se tornou perturbada, pervertida, né? Detendo em si tanto que é bom quanto que é ruim. E nós sabemos que o espírito morreu, certo? Deus falou: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. E o que morreu? Foi o espírito. Então, dentro do homem caído, né, nós não podemos falar como Gênesis 2:7, mas como nós também estamos tratando de Gênesis 2:7 e de Gênesis 1:26, né, Deus disse, né, Deus fez primeiro o corpo, soprou o espírito e o homem foi feito alma vivente. Então essa é a regra de Gênesis 2:7. Bom, já que nós estamos falando que o homem é tripartido, vamos ver algumas bases, né, para isso, alguma base. Então nós vamos achar a base principalmente no Novo Testamento, porque o Velho Testamento é um testamento de uma revelação progressiva, certo? Não é que tem tudo no Velho Testamento, não, é uma revelação progressiva. E então vem o Novo Testamento, e no Novo Testamento é que é colocado luz, né? É luz para nós interpretarmos. O Velho Testamento, Paulo disse isso, né, que é a sombra e Jesus é a substância, ou seja, quando veio a substância, quando veio o corpo, nós podemos entender a sombra. Quando nós só tínhamos a sombra, nós víamos mais ou menos o corpo, mas não entendíamos direito. Mas agora nós estamos no corpo e nós podemos interpretar com a luz, né, com a presença do corpo, não pela sombra. Então, por isso que tanto a Trindade, outro assunto também que vai ser bem revelado no Novo Testamento, além da Trindade, é a batalha espiritual, a própria salvação,
o sentido daqueles rituais da lei, né, entre outras coisas mais. E essa parte de mostrar o que o homem é, espírito, alma e corpo, ela vai estar inserida também muito no Novo Testamento. Então eu peguei dois textos aqui que eu acho que é, assim, pegar minha Bíblia aqui, são dois textos que deixam claro para nós, né, a respeito desse homem tripartido, que o homem, ele é espírito, ele tem alma, ele habita no corpo, certo? No sentido da nova criação. Agora, no sentido de Gênesis capítulo 1, o homem era corpo, o homem era alma, o homem era espírito, e eles eram perfeitos, certo? Agora, no sentido da redenção, nós somos um espírito, nós temos uma alma, nós habitamos num corpo. É isso que Paulo deixa claro aqui, né? Em 1 Tessalonicenses 5,23, olha o que Paulo diz aqui para nós: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então, o Deus de paz nos santifica, ou nos santifique em tudo, certo? Ele está dando um monte de instruções aqui, né? Do versículo 14 ao versículo 22, ele está falando várias coisas que nós devemos fazer. E se nós fizermos isso, Deus nos santificará em tudo. Aí ele diz assim, ó: e todo o vosso espírito, veja, ele colocou espírito primeiro, e ele disse todo o vosso espírito, alma e corpo, vejam a referência, sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está deixando claro aqui que o homem tem, e o homem é espírito, alma e corpo. O homem em si, a estrutura do homem é espírito, alma e corpo, certo? E que a redenção, ela é tríplice também. Ela é para o espírito, ela é para a alma e ela é para o corpo. Então olha só a referência de falar que o homem é tripartido. Paulo deixa isso claro aqui. Agora em Hebreus também, né, muitos acreditam que foi Paulo que escreveu. Eu vou seguir esse raciocínio também, que é Paulo que escreveu, né? Se tiver alguém que não creia, não tem problema, ninguém sabe. Nós sabemos que foi o Espírito Santo, né, que deu. Olha só, então, em Hebreus capítulo 4, no verso 12, está falando assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, certo? Então a palavra de Deus, ela tem esses dois elementos nela. Ela tem vida, ela tem zoe, ela tem energis, ela é eficaz, correto? Mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ou seja, ela não penetra como a espada de dois gumes, ela penetra mais do que a espada de dois gumes. Paulo estava usando isso porque a espada de dois gumes no tempo de Paulo era um instrumento que ele conhecia, que tinha o maior poder de corte. Se fosse hoje, talvez Paulo não colocaria aqui uma espada de dois gumes, Paulo colocaria o laser, que corta mais. Paulo está querendo dizer que a palavra de Deus ela é tão viva e eficaz que ela tem mais eficiência, mais eficácia do que cortava naquele tempo como nada, como ninguém, a espada de dois gumes. E aí Paulo está falando assim, penetra, que a espada de dois gumes penetra até a divisão. Então ele está falando, penetra até a divisão da alma e do espírito. Veja, os dicotomistas dizem que alma e espírito, o espírito e a alma é uma só, mas olha o que Paulo está dizendo, que a palavra de Deus é o único meio, a única ferramenta, o único poder que penetra ao ponto da divisão de alma e de espírito. Olha, para a gente explicar o que é alma, o que é espírito, todos nós temos dificuldade disso. É um pouco complexo. O que é alma, o que é espírito? Mas aqui está dizendo que a palavra de Deus, ela penetra a ponto de dividir a alma do espírito. Então, está deixando muito claro aqui para nós que alma é uma coisa e que espírito é outra coisa, e que a palavra de Deus, ela divide o
que é espírito, do que é alma, do que é alma, do que é espírito. Então, são dois compartimentos do homem diferenciados, não é a mesma coisa. Vejam, não está falando da mesma coisa. E olha só como que diz a divisão da alma e do espírito, já deixando claro que são dois elementos, certo? Alma e espírito, falando da parte imaterial do homem. Aí olha só, a parte imaterial do homem, a palavra de Deus tem poder de dividir o que é alma do que é espírito. Está falando dessa parte material, né? O espírito é a parte elevada, a alma é a parte baixa. E aí o texto continua assim, ó, das juntas e medulas. Juntas e medulas está se referindo ao corpo. Então, a alma e espírito está falando da parte material. Agora, que a palavra de Deus penetra a ponto de dividir a alma do espírito e das juntas e medulas, está falando do corpo, certo? Nós podemos entender isso, né? Não precisamos ser nenhum doutor em grego para poder entender que juntas e medulas está se referindo a partes do corpo, certo? Então, está falando da parte material. Então, esse texto aqui já está deixando claro para nós, pelo menos para mim, é muito claro, que o homem é tripartido, espírito, alma e corpo. E aí o texto, para concluir isso aqui, diz assim: e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra, ela tem todo esse poder de dividir e ela tem aptidão para discernir pensamentos e intenções do coração. Então veja que esses dois textos, eles são muito claros, relacionando-se a que nós somos espírito, nós temos alma, nós moramos no corpo. Bom, eu disse que, essa é a base, dois versículos como base, fora Gênesis 2,7, que eu vejo base também, formou Deus o homem do pó da terra, falando do corpo, soprou em suas narinas, falando do vento, do haste, o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Eu vejo também os três. E o Velho Testamento ele vai falar um pouco disso também, do Espírito. O Novo Testamento vai falar mais do Espírito. Mas se a gente ler em Jó 32,8, Jó 32,8 vai estar falando assim, do Espírito. Já que nós somos Espírito, alma e corpo, o homem é tripartido, ele é Espírito. E eu considero assim, que é espírito, tem alma e habita no corpo hoje, depois de ter caído, que os três eram perfeitos completamente. Hoje os três não são perfeitos completamente. Isso é assunto para outros vídeos e outros cursos, que a gente pode falar disso. Mas falando do Espírito aqui, Jó 32,8 diz assim, na verdade há um Espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz sábio. Então veja que o fôlego de vida é uma inspiração do Todo-Poderoso. Na verdade, há um espírito no homem. Veja, falando, corroborando do que no homem, que o homem tem um espírito, ou é um espírito. A alma, olha só o Salmo, vamos rapidinho aqui, para não ficar muito grande o vídeo. Salmos 42. Salmo 42 diz assim, no 42, o 2: minha alma tem sede de Deus. Davi falando da alma dele, que tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, aí o versículo 5 diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Davi conversando com a alma, gente, por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Por que a alma dele estava perturbada? Ele estava fora dos termos de Israel, estava foragido, e ele estava perguntando no versículo 2, quando que eu vou estar de volta nas festividades da casa do Senhor?
E o versículo 5 está dizendo: por que você está abatida? Por que você está perturbado em mim? Falando da alma, espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Falando da alma, espera, alma, espere em Deus. Veja, então, Jó falando do espírito, o salmista falando da alma. O versículo 6 diz assim: ó meu Deus, dentro de mim minha alma está abatida. Ele orando como um espírito, que ele é espírito, e ele está falando da alma dele que estava abatida. Agora no versículo 11 ele fala assim: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, ele é a salvação da minha face e meu Deus. Então vejo que somente nos Salmos está desenvolvendo essa ideia da alma. E lá diz que o homem foi feito alma vivente. Quando o espírito teve contato com o corpo, o homem recebeu alma, certo? E o corpo, Gênesis 1:26, façamos o homem, Deus já estava falando ali do corpo, no 2:7, Gênesis 2:7, foi formado do pó da terra, certo? E aí, na 2 Coríntios, vamos ver aqui, vai estar para nós, 2 Coríntios, capítulo 5, vai estar falando com a gente aqui, no versículo 4, que nós temos um corpo, dentro de Tessalonicenses 5:23, nós moramos nesse corpo, certo? Não o mesmo corpo perfeito de Adão aqui na criação, nosso corpo foi tendido ao erro, ao pecado, mas olha o que Paulo diz aqui em 2 Coríntios 5:4, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então Paulo chama o corpo de tabernáculo aqui, certo? Então o nosso corpo é a nossa casa. Paulo falando que é diferente de alma, que é diferente de espírito. Espírito e alma são diferentes, Hebreus 4:12, eu acabei de fazer uma explicação muito rápida a respeito disso, certo? Aí aqui diz que é tabernáculo. Agora, aqui em 1 Coríntios, no capítulo de número 3, 1 Coríntios 3, vai estar falando no versículo 16: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, Paulo está chamando o corpo de templo, Paulo está chamando de tabernáculo para nós. Nós moramos no tabernáculo e que o Espírito Santo mora no templo, mora em nós, consequentemente, mora no nosso corpo. E Paulo continua aqui também, no capítulo 6, no verso 20: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Ele. Então Paulo falando do corpo e do espírito, fomos comprados por bom preço, o qual pertence a Ele. Então é essa base de que quando Deus façamos o homem, ligado aqui o versículo 1:26, façamos com Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente, mostrando que esse homem é tripartido. E esses textos aqui mostram que Deus está fazendo um homem que é espírito, alma e corpo, o corpo, alma e espírito, o corpo, espírito e alma, porque quando Deus está fazendo, tudo é perfeito. Então que você possa estar acompanhando, nós vamos continuar nesse raciocínio, falando desse homem, desses compartimentos. Graça e paz.